Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui vamos estar conversando sobre o PlayStation 3 Fat, que é esse modelo de videogame que vocês estão vendo aqui. Vocês me perguntam bastante nos comentários, nas lives, no Instagram, qual o melhor modelo de videogame de PS3 ali para você comprar, qual esquenta menos, qual esquenta mais, se tem algum que é mais problemático que o outro, se de repente o videogame que você comprou, se ele é bom, se não é. Vocês têm que entender que também toda hora eu fico respondendo isso, às vezes uma pergunta em seguida do outro, eu respondo um, respondo outro. Então, para ficar uma resposta única para todo mundo, eu vou fazer um vídeo que vai ser, na verdade, 3 vídeos sobre cada modelo do PlayStation 3, Fat, Slim e Super Slim. E esse vídeo aqui começa pelo Fat. Eu poderia ignorar muitas coisas e fazer um vídeo único para vocês só falando dos 3 modelos de videogame. Só que eu não posso, porque eu quero passar o máximo de informações possíveis para que vocês possam compreender e buscar o melhor para vocês, ou entender se o que você tem é o melhor ou não. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. Esse videogame aqui é um PS3 Fat. Esse videogame aqui é um PS3 Fat também. Externamente parecem o mesmo modelo, mas não são. Internamente são diferentes. Esse daqui possui um processador muito maior do que esse daqui. Um processador maior significa que é mais difícil você controlar a temperatura dele, ou seja, ele vai esquentar mais. Também temos variações no esquema elétrico, tamanho da placa-mãe, peças, componentes utilizados em cada placa-mãe, alimentação da fonte, ali a fonte de alimentação, consumo de cada uma. Esse daqui consome mais do que esse. Então, apesar de parecerem os mesmos modelos, o videogame parece idêntico, não são o mesmo. Internamente, eles têm variações e eu vou passar para vocês essas informações de como vocês fazem para detectar, para entender essas variações, buscar essas informações e ver qual aí é o melhor videogame para você comprar, beleza? Primeiramente, a gente vai utilizar o termo que é o CSH, que isso é o serial do console, para podermos identificar modelo de placa-mãe, alimentação utilizada nesse console, esquema elétrico, formato da placa-mãe, tipo de memória flash utilizada, se é NOR, se é NAND. No caso do PS3 Fat só existem esses dois, NOR e NAND. Você vai buscar uma informação. Se você já tem um videogame, se você não tem, está buscando comprar, você vai se atentar à informação que está escrita aqui na parte de trás do videogame. No finalzinho do código de barra nós temos aqui, ó, CCHH, que no caso é o meu. E aqui na parte de baixo também vocês podem encontrar. Às vezes aqui em cima, às vezes mais discreto aqui embaixo, vocês vão encontrar essa informação. No caso do Fat, nós vamos nos basear pela letra que vem depois do CSH. Por exemplo, CSHH, CSHL, CSHM, CSHK. Então, pessoal, vamos começar agora que vocês já sabem como identificar essas informações no console, você que vai comprar, buscar o melhor para você. Vamos começar falando sobre os modelos do PlayStation 3 Fat. Então, bora lá! E para começarmos, vamos falar sobre o PlayStation 3 Fat retrocompatível, que são reconhecidos pelo CCHA e CCHB, que são placa-mãe COK001, CCHC e CCHE, placa-mãe COK002. Esses modelos de PlayStation 3 Fat retrocompatíveis possuem o CEL-BE, que é o CPU, e o RSX, que é o processador gráfico de 90 nanômetros. Ou seja, são processadores extremamente grandes. Quanto maior, mais ele vai aquecer. Então são consoles ali que mantêm uma temperatura baixa, 60 graus, 65, é uma luta. É bem difícil você conseguir fazer isso. E esses modelos também utilizam um chip de memória flash NAND. É uma memória flash, uma memória interna do aparelho, assim como o seu celular tem uma memória interna. Esses aparelhos possuem a memória, um armazenamento interno de 2 chips de 128 MB da Samsung. Você vê que a situação era complicada naquela época, que tiveram que colocar 2 chips para dar 256 MB, que é o tamanho total, que é quase o tamanho total de um firmware do sistema, ou seja, ele armazena o sistema na placa-mãe do console e não no HD. Isso significa que se você tiver algum problema nesses chips, eles pararem, corromper ou alguma coisa do tipo acontecer, você acaba perdendo o console, ou dá até para reparar, mas o reparo não é nada fácil, é bem caro para você consertar isso, tem que ver se vai valer a pena. E esses consoles, por natureza, já são videogames bem problemáticos. Para você que quer um videogame para jogar todo dia, assistir Netflix, YouTube, jogar The Last of Us, God of War, diversos outros jogos novos de PlayStation 3, compre outra versão do PlayStation 3. Evite esses modelos que você vai ter dor de cabeça. Você que quer desbloquear o videogame, fazer diversas outras coisas, compre outra versão, compre outro modelo, evite esses consoles, você vai arrumar dor de cabeça. Essas versões de PS3 Fat retrocompatível, na minha opinião, são consoles para quem é entusiasta de PlayStation 2, porque ele tem a retrocompatibilidade por hardware com PlayStation 2. Se você pegar o CD do Play 2 e colocar nele, ele
vai rodar o CD, vai jogar. Ele tem o Network Adapter do PlayStation 2, você consegue jogar jogos de PlayStation 2 online com quem tá jogando PlayStation 2 utilizando o seu PS3, que é uma função que nenhum outro console é capaz de fazer. Então, para você que quer adquirir esses videogames, na minha opinião, é somente para entusiasta que quer jogar PlayStation 2 ou alguma coisa semelhante, mas não para quem quer assistir, deixar a noite toda baixando o jogo, jogar um monte de coisa online e tal. Para mim, não é o ideal. Você vai gastar seu dinheiro à toa. Esses videogames não são baratos, o pessoal vende eles bem caro. Você pagar caro no videogame que já é problemático por natureza e forçar ele mais ainda, forçar ele a rodar um jogo de 10 anos depois que ele foi lançado, é muito, cara. Na minha opinião, é muito. Você vai acabar matando o videogame. E como eu havia dito, são consoles que é muito difícil manter uma temperatura baixa. Então, como ele tem um processador de 90 nanômetros, os dois ainda, a probabilidade dessa solda, de causar uma solda fria, de trincar a solda do BGA do processador é muito alto, o rebalem é caro e quase nenhum técnico pega para fazer. É um conserto que eles acham que não vale a pena, que é perda de tempo. Você faz e às vezes não fica bom e aí você só vai ter um cliente lá te atormentando a vida toda. Então, às vezes não compensa. Então, pensa bem se você vai comprar esses videogames, se vale a pena mesmo para você. E continuando aqui, vamos conversar agora sobre o PS3 Fat CSHG e CSHH, que são os modelos de PlayStation 3 de transição. Quando eu falo transição, o que eu quero dizer com isso? O primeiro modelo lançado, a primeira versão do PlayStation 3 Fat lançado, a última versão do PlayStation 3 Fat lançado, juntando os dois, formou esses dois videogames. É basicamente, simplificando, é isso que temos nesses dois consoles. Começando pelo PS3 Fat CSHG, que utiliza a placa-mãe SEM001. Esse modelo de placa-mãe foi utilizada somente neste videogame, ou seja, essa construção, esse esquema elétrico da placa-mãe foram utilizados somente nesse modelo CSHG. Dois chips NAND, processador que é o CPU, o CLBE já teve uma melhoria, que foi agora um CPU de 65 nanômetros, mas apesar de ele já carregar um CPU dos últimos modelos lançados, das últimas versões lançadas do PS3 Fat, ele ainda carrega um processador gráfico RSX dos primeiros ainda, por isso que eu disse para vocês que esses dois é uma fusão. Ele ainda tem um processador gráfico de 90 nanômetros, o que pode ser meio complicado. Como eu disse para vocês, quanto maior, mais aquece, maiores as chances dele causar ali ter um defeito de solda fria, trincar solda, precisar de um conserto de rebalem. Essa versão do PS3 também é bem difícil você encontrar usado no mercado aí. Eu não sei por qual motivo, não sei se eles danificaram por algum motivo, algum defeito crônico com o decorrer do tempo e que sumiram do mercado, ou se teve poucas vendas, o que provavelmente deve ser isso. Eu nunca tive essa versão CSHG, mas sinceramente, para você que está buscando comprar um console, eu evitaria essa versão, porque pode ser aí um tanto problemático um console de transição, que é uma coisa, é metade um, metade outro, foi uma mutação praticamente. E já a outra versão que eu havia comentado para vocês, que é o CSHH, ele utiliza a placa-mãe DIA001, utilizada somente nessa versão do PS3 e nenhuma outra, assim como o CSHG, que também tem uma placa-mãe que foi utilizada somente naquele modelo, naquela versão específica. Esse modelo CSHH, ele já tem algumas outras melhorias, mas são bem poucas. Em base ali, ele se assemelha muito aos seus antecessores. Ele já utiliza um chip NOR de 16 MB, ou seja, ele não armazena mais o sistema na memória interna da placa-mãe. Isso para mim é um ponto positivo, porque se o firmware por algum motivo corromper, causar um soft brick, você pode tirar o HD, colocar no computador, formatar, colocar no sistema, colocar no videogame, instalar o sistema atualização, o videogame está funcionando perfeitamente, diferente dos antecessores, que corrompeu o sistema, ele está salvo na placa-mãe, o que complica muito as coisas, caso você queira fazer a recuperação do aparelho. Então, no caso do CSHH, ele tem essa melhoria, que ele já não utiliza mais o NAND, mas ele tem ali a mesma coisa do antecessor. CPU de 65 nanômetros, que é para esquentar um pouco menos, e ele tem o processador gráfico RSX de 90 nanômetros ainda, que é muito grande. Inclusive, eu tenho um PS3 Fat CSHH, que é esse que vocês estão vendo aqui, certo? E ele tem uma péssima fama e um péssimo apelido de curto-circuito, porque esse modelo aqui, ele tem uma faminha de apresentar curto na linha 12 volt
de alimentação dele. E infelizmente não é um defeito tão fácil de resolver. Precisa ter um bom conhecimento para tentar ali encontrar onde está o curto, resolver. Às vezes ele pode dar defeito em outro componente, não está livre disso, mas a maioria dos relatos sobre o CSHH são todos envolvendo curto na linha 12 volts ou em alguma linha de alimentação do aparelho. Então é um problema aí que as pessoas vêm reportando feedback a respeito desse modelo de console. Inclusive é um console bem comum vocês encontrarem no mercado de usados, no OLX, no Facebook, o CSHH sem funcionar, com o famoso iLoad 3 bips. Muitas das vezes já foi tentado troca dos capacitores NEC Token para tentar resolver o problema, mas infelizmente não resolveu. E aliás, eu só comprei por causa disso, tá? Ele tá lacrado, nunca foi aberto, porque senão eu teria corrido com toda certeza, que isso daqui é praticamente uma bomba relógio. E agora passando rapidamente pelas versões do PS3 FAT CCHJ e CCHK, esses dois consoles utilizam a placa-mãe DIA001, eles já se assemelham mais aos seus sucessores do que os antecessores. Eles possuem CPU de 65 nanômetros, processador gráfico RSX também de 65 nanômetros. Os processadores deles são menores, os dois têm o mesmo tamanho, ou seja, isso tende a reduzir a temperatura do aparelho e minimizar um pouco, não tanto, mas minimizar um pouco os riscos de um defeito de solda fria, um defeito de trincar a solda ali do BGA, tendo um certo cuidado, trocando a pasta térmica ali, colocando a pasta térmica de qualidade. Você vai conseguir manter ele uma temperatura muito mais fria do que os seus antecessores. No geral são consoles resistentes, mas também não são os melhores dessa versão, dos modelos não retrocompatíveis, esses dois não são os melhores, mas são consoles ali bons, razoáveis. Estando funcionando, em bom estado, eu acho que vale a pena comprar dependendo do preço. Utilizam chip NOR também, já não usa aqueles negócios de NAND mais, já foi extinto o NAND. Eu particularmente já tive o PS3 CSHK, joguei bastante nele, instalei até CFW com overclock nesse videogame, o desbloqueio do console com overclock, rodou perfeitamente sem nenhum problema. Temperatura não tão absurdamente como seus antecessores. No geral, se estiver funcionando tudo certinho, acho que vale a pena. E por fim chegamos aí nas últimas versões do PlayStation 3 FAT já lançadas, que são CSHL, CSHM, CSHP e CSHQ. E o melhor de tudo isso, que todas essas quatro versões utilizam a mesma placa-mãe, a VER001. E o melhor ainda, essa daqui com certeza é a melhor placa-mãe e as melhores versões do PlayStation 3 FAT que você pode comprar. O famoso PS3 FAT placa L. A placa-mãe dele já é reduzida, é muito menor do que as outras placas-mãe, ou seja, a placa-mãe desse CSHH, esse daqui é um CSHL, a placa-mãe dele é muito menor, ou seja, um consumo de energia muito inferior a esse e aos outros antecessores. Esse daqui é o console CSHL, ele é o console que mais economiza energia, né, da linha do PS3 FAT ali, é o console mais econômico e leve também, com certeza ele é consideravelmente mais leve. E só para variar, eu tenho dois CSHL aqui em pleno funcionamento sem nenhum problema. Já estão os dois aqui comigo. Gosto bastante dessa versão. Então esse modelo de placa-mãe aí com certeza é a placa-mãe mais recomendada aí para você comprar do PS3 FAT. O CPU e o RSX de 65 nanômetros também, assim como o antecessor. Porém, apesar dele ter o CPU e o RSX do mesmo tamanho do antecessor, como a placa-mãe dele é menor e ele faz um consumo de energia menor, ele tende a esquentar menos. Esse daqui é o videogame que menos esquenta da linha do PS3 FAT. Cuidando bem do console, mantendo a limpeza em dia, pasta térmica aplicada, pasta térmica de alta condutividade. Quando eu falo alta condutividade, são pastas aí que conduzem ali uns 8 watts por metro Kelvin, mais ou menos ali, pode ser até superior a isso, mas não recomendado menos que isso, como a famosa GD900 que só tem 4.8 watts por metro Kelvin. Então são pastas térmicas aí como Cooler Master, Snow Dog, Thermal Grizzly, Cryonaut, outras pastas térmicas que possuem alta condutividade como a MX4 também pode ser incluída, utilizando uma pasta térmica de alta condutividade e mantendo ali o console em dia, todo bonitinho, sem ficar em um ambiente fechado ali, onde a saída de ar dele tem um fluxo de ar bacana. Você vai ter um videogame aí que com certeza é praticamente um tanque de guerra. Da linha do PS3 FAT, esse daqui é a melhor versão. E óbvio que eu não poderia deixar passar despercebido um defeito crônico que todos os consoles PlayStation 3 FAT e todas as versões possuem, ou podem vir a possuir.
que é o defeito no capacitor neck token. Esse capacitor no passado foi muito utilizado em notebooks, principalmente no PlayStation 3. O problema é que esse capacitor ao longo dos anos se mostrou ineficiente. Ele começa a perder a capacitância, ele acaba não tendo energia suficiente para alimentação dos processadores, causando o famoso iLoad. Eu tenho certeza que você já viu o PS3 Fat com iLoad, aquela famosa luz amarela da morte. Esses capacitores neck token são responsáveis pela alimentação dos processadores e a filtragem da energia. Assim como no computador, nós temos os VRMs e as fases, que são responsáveis pela alimentação do CPU, do processador ali da sua placa-mãe. No caso do PlayStation 3, são os capacitores neck token que são responsáveis, no caso dos FAT. E se for este o problema, você consegue resolver facilmente fazendo a substituição por capacitores de tântalo, que inclusive foram utilizados nas versões mais recentes do PlayStation 3. Inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando a substituição, o processo de substituição dos NECs para colocar o tântalo, ou você pode procurar também na internet métodos que soldem os capacitores de tântalo em paralelo com os NECs, sem precisar remover esses capacitores e adicionando outros capacitores para fazer a correção dessa filtragem de energia e o console voltar a funcionar perfeitamente. Esse reparo dos capacitores de tântalo costumam dar mais certo na nossa queridinha placa L do PS3 Fat, que são as versões LMP e Q, que utilizam a placa VER001. Nessas versões aí, nessa versão exata dessa placa-mãe, aí é bem mais comum você conseguir obter sucesso colocando os capacitores de tântalo. Inclusive, este PlayStation 3 7L tem capacitores de tântalo e este PlayStation 3 foi um achado. Esse daqui eu paguei R$80 e ele também tem os capacitores de tântalo. E por fim eu vou ficando por aqui, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tipo de vídeo. Se você tem um PS3 Fat, você é um nerdzão do PS3 Fat aí, você também fica pesquisando as coisas, deixa aqui sua opinião, se tem alguma coisa que você discorda ou alguma coisa que você concorda, qual modelo de PS3 você tem, qual versão aí, o seu é CCH qual? CCHL, CCHP, CCH ou Secha ou Sesh retrocompatível? Deixa aqui nos comentários a sua opinião geral sobre isso. Me siga nas redes sociais que estão lá na aba sobre do canal, é só você clicar no meu Instagram, com certeza eu não me recordo, mas acho que deve estar o meu Twitter lá também, você pode me seguir no Twitter, no Instagram, tirar alguma dúvida comigo diretamente pela DM no Instagram. Temos o grupo de membros no Telegram, você se tornando membro, você faz parte do grupo lá, manda mensagem direto comigo, conversa direto comigo lá no grupo. Enfim, eu vou ficando por aqui, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de próximos vídeos. A gente se vê na próxima, muito obrigado, valeu e fui!